Essa equipe é o maior meme da história da Fórmula 1. A temporada da F1 de 1992 teve momentos especiais, como o Nigel Mansell finalmente se tornando campeão mundial e a primeira vitória da carreira de Michael Schumacher no GP da Bélgica. Mas talvez o mais especial de todos seja, pelos motivos certos ou errados, a história da Andrea Moda Fórmula. A equipe famosa não só por se classificar uma única vez durante toda a temporada, mas também porque eles eram tão ruins, mas tão ruins, que eles foram banidos da Fórmula 1. E também porque eles tentaram assassinar um piloto, mas eu não acho que isso tenha sido um fator decisivo. E hoje eu vou contar pra vocês a bizarra história da Andrea Moda. A Andrea Moda nasceu das cinzas da escuderia Colony, uma equipe famosa por ser um pouco melhor do que a Andrea Moda era. Para vocês terem noção, o melhor resultado da Colony nos 4 anos que correu na Fórmula 1 foi o 8º lugar do Gabriel Tarquini no GP do Canadá de 1988. E assim, como você deve imaginar, se o seu melhor resultado em 4 anos é um 8º lugar, as coisas não estão indo exatamente bem. Só que isso ainda fica pior. Nos anos 90, a Colony se cansou de ser motivo de chacota no paddock e decidiu fazer um acordo com a Fuji Heavy Industries, mais conhecida como Subaru. Eles não iriam apenas fornecer os motores, mas também compraram 51% da equipe. E isso teria sido um bom negócio, se o carro não fosse um desastre completo, que além de fraco e pesado, vinha com um plus a mais. Era mais fácil o Hülkenberg conseguir um pódio de Haas do que esse carro não quebrar no meio da corrida. O fiasco da Subaru acabou sinalizando o fim da escuderia Colony, com o irmão da Shopee do Enzo Ferrari, Enzo Colony, fechando as portas em 1991. Mais um investidor italiano, Andrea Sassetti, dono da Andrea Moda, uma empresa de calçados femininos, apareceu na história. Você provavelmente nunca deve ter ouvido falar da empresa Andrea Moda, mas com certeza já ouviu falar da outra organização a qual ele tinha ligação, a máfia italiana. Ele então comprou os restos da escuderia Colony e foi nesse momento que começou a maior piada da história da Fórmula 1. Para começar, a Andrea Moda nem tinha um carro pronto para a temporada de 1992. Eles estavam tendo que usar o antigo chassi da Colony. E enquanto isso, eles contrataram a Syntec para produzir um chassi novo para eles poderem usar no meio da temporada. E com novo, eu quero dizer um projeto desatualizado de 2 anos atrás da BMW. Mas assim nascia a Andrea Moda. Os seus pilotos para a temporada eram Alex Caffi, um italiano que teve grande sucesso no campeonato italiano de Fórmula 3, e o segundo foi Enrico Bertaglia, também campeão da F3 italiana, mas que era visto com muito menos glamour do que o seu companheiro. Por muitos dito que estava lá só por conta do dinheiro que ele trazia. Quando a equipe chegou para a primeira etapa da temporada, no recém-renovado Autódromo de Kyalami, na África do Sul, a FIA declarou que a Andrea Moda não poderia correr, porque eles esqueceram de pagar os $100 mil exigidos para as novas equipes. Os caras fizeram toda a logística de levar todos os funcionários e os carros para o GP e esqueceram de pagar a taxa de inscrição. E obviamente foram excluídos da corrida. O Sassetti ficou furioso, mas mesmo assim aceitou e pagou o valor determinado. Só que isso adicionava um outro problema, porque como agora a Andrea Moda era uma equipe nova, eles não podiam mais usar os chassis da Colony. A Syntec então teve que apressar o desenvolvimento do novo chassi, finalmente lançando o S921 para o GP do México. E o que poderia dar errado em um chassi feito a partir de um projeto desatualizado e que foi apressado para ser entregue mais rápido? Então a equipe enviou todas as peças a tempo para o GP do México, só que eles não conseguiram montar a tempo do GP. Então, mais uma vez, eles viajaram até o GP e não correram. Claro que isso deixou os pilotos muito irritados, e eles foram tirar uma satisfação com o Andrea Sassetti. E o nosso querido amigo tomou a decisão mais sensata de todas. Ele demitiu os dois instantaneamente porque discordar dele não era uma opção. Então, 2 corridas dentro da temporada e agora a gente tem uma equipe com um carro questionável e sem ninguém para pilotar ele. E assim, como você precisa de um piloto para dirigir um carro de Fórmula 1, ele foi atrás de 2 novos nomes, o brasileiro Roberto Moreno e o inglês Perry McCarthy. Então lá foi de novo a Andrea Moda viajar até o Brasil para a 3ª etapa da temporada. E chegando lá, adivinha só. O McCarthy foi barrado pela FIA de correr por conta de alguns problemas com a sua superlicença. Então o Moreno foi sozinho para a pista, por impressionantes 23 segundos, antes do carro decidir que não queria mais funcionar. Depois eles até conseguiram colocar o carro na pista, mas ele ficou 16 segundos atrás do tempo mínimo de classificação, o que eliminou a Andrea Moda no final de semana. Bom, dessa vez a viagem não foi inútil, pelo menos eles conseguiram colocar o carro na pista, né? Eu já considero um avanço. Mas depois disso aconteceu algo que eu acho que torna essa história 1000 vezes melhor. Vocês se lembram do Enrico Bertaglia? Ele voltou batendo na porta da Andrea com uma mala de $1 milhão pedindo sua vaga de volta. E o Sassetti não pensou 2 vezes.
vezes, demitiu o McCarty e trouxe o Enrico de volta para a equipe. Ou pelo menos ele teria feito isso se pudesse. Na época tinha uma regra da FIA que só permitia 2 trocas de piloto durante toda a temporada, e André já tinha gastado elas. Então ele começou seu plano mirabolante. Ele passou a sabotar seu próprio carro para que o McCarty se demitisse e assim ele pudesse trazer o Britagia de volta. Algumas das sabotagens incluíam o McCarty ter que pagar as próprias viagens pro GP, ou em Silverstone, quando eles colocaram ele com pneu de chuva na pista seca, ou durante o GP da Espanha, onde ambos os carros tiveram problema e o Sassetti deu a ordem para que o carro do McCarty fosse consertado e dado pro Moreno usar na corrida. E o McCarty, que não era burro, percebeu o que estava acontecendo. E o que eu vou contar agora, muita gente diz que foi por acaso, mas eu tenho certeza que o McCarty fez de propósito. Antes do quali do GP da Alemanha, os pilotos tinham que fazer uma pesagem obrigatória. E o McCarty perdeu a pesagem porque ele estava jogando o Super Nintendo. Essa risada eu juro que não estava roteirizada. É que essa história é muito boa. Eu juro pra vocês que eu queria estar inventando essa história inteira. Algum tempo depois a gente teve o GP de Mônaco. E pela primeira vez na temporada inteira, a Andrea Moda conseguiu se classificar para a corrida com o Roberto Moreno. Ele largaria de último lugar no grid, mas ainda era um momento de enorme alegria. Finalmente a Andrea Moda participaria de uma corrida. O sonho tinha se tornado realidade, por 11 voltas. Esse foi o tempo que o motor aguentou antes de parar de funcionar e obrigar o Pulpo a abandonar a corrida. Sendo então um DNF o melhor resultado da história da equipe. Incrível. Para a próxima etapa, a Andrea Moda chegou com bastante confiança, afinal eles tinham se classificado para a primeira corrida deles. Aí eles chegaram no aeroporto do Canadá. E os chassis passaram tranquilamente, mas os motores ficaram presos no aeroporto. E a equipe chegou no GP sem motor. A Brabham até ficou com dó deles e emprestou 2 dos seus motores para eles usarem na corrida. Mas nem isso foi suficiente e eles não conseguiram se classificar para o GP. E lembrando que enquanto tudo isso acontecia, ainda existia guerra civil contra o McCarty. E a FIA foi obrigada a fazer algo que detesta: intervir pensando no bem-estar do piloto. Ou a Andrea Moda tratava o McCarty como um piloto real, ou a equipe ia ser banida pelo resto da temporada. Então a Andrea tomou a decisão sensata que todos nós provavelmente tomaríamos: assassinato. No GP da Bélgica, a FIA descobriu que o carro do McCarty tinha uma parte da direção quebrada, que aparentemente foi instalada por ordem do próprio Andrea para que ele batesse e morresse na corrida. Mais uma vez eu reforço, eu juro que eu queria estar inventando essa história inteira. E para a FIA esse foi o limite. Para piorar ainda mais a situação, o Sassetti foi preso em Spa por falsificação de faturas. A gota final para a FIA banir a Andrea Moda da Fórmula 1. A equipe até chegou a fazer mais uma viagem inútil até Monza, mas os membros não foram nem permitidos de entrar no paddock, marcando o fim da equipe para sempre. E essa é a história do maior meme da história da Fórmula 1, maior do que qualquer um que vocês vão ver ou já viram na história desse esporte. Se bem que o da Mastercard Lola até chega perto, mas eu conto esse em outro vídeo. É literalmente um daqueles filmes de sessão da tarde que o Andrea Moda é o vilão e o Perry McCarty é o Adam Sandler. Mas eu quero saber o que você acha de toda essa história. Não esquece de deixar sua opinião aí nos comentários. E se você gostou aqui do nosso vídeo, não esquece de seguir a gente lá no Twitter e de se inscrever aqui no canal. Eu não sei porque eu apontei aqui pra cima, sendo que o card do Twitter vai aparecer aqui embaixo. Vocês estão vendo ele aqui, né? E se você gostou do vídeo, não esquece de seguir a gente aqui no Twitter e também de se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Aquele abraço pra quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.